Fala pessoal, aqui é Afonso Moraes, criador e apresentador do Falando de Fraudes, CEO da Moraes Advogados. Sejam bem-vindos ao nosso 35º episódio e hoje é realmente especial. Ele é sobre um livro e sobre todas as fraudes que mais têm afuguentado esse país, mais têm prejudicado a parte financeira. É a Anatomia de um Golpe. Isso é um livro também. E hoje nós importamos diretamente de Goiânia o autor do livro e um advogado especialista em que eu vou deixar ele se apresentar, porque o currículo dele é tão grande, vamos ver se ele resume, né? Mas pode falar todos os predicados, pode se apresentar. Com vocês, Artêmio, doutor Artêmio Picanso, Obrigado, Afonso. Diretamente de Goiânia. Obrigadíssimo, uma honra estar participando aqui hoje para vocês, falando desse tema tão importante que é as fraudes financeiras. O livro ele é a materialização disso. Eu trabalhei trabalhando em órgão de fiscalização minha vida por 3 anos. Fui chefe da fiscalização do PROCON do estado de Goiás, trabalhei no Ministério Público e hoje eu exerço a advocacia combatendo fraude financeira e tentando recuperar capitais das pessoas que estão ali envolvidos, que foram vitimados por esse problema e também, não menos importante, estruturando processos e empresas honestas que queiram trabalhar de forma lícita. Basicamente, a gente esteve também participando ali na CPI de pirâmide financeira, teve essa oportunidade de sair um livro que eu tive a honra de escrever ali o prefácio desse livro, que desenrolou a respeito dessa CPI. E agora vem o nosso livro que é explicando todas essas fraudes no Brasil, essa indústria que existe no Brasil, que vitima diversas pessoas no mundo, né? Acho que não está centralizado tão somente no Brasil, é uma análise tão global e também dos maiores casos que a gente enfrentou e enfrenta até hoje nos dias odiernos. Bom, antes de começar você expor, gostaria de te dar um presente, uma lembrança. Obrigado. Do Falando de Fraudes para você. Obrigadíssimo. Eu sou igual criança, eu vou abrir aqui logo, porque Sim. Eu não tenho muita... Quem já me conhece sabe que eu sou um pouco natural até demais e franco também. Deixa eu deixar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Uma caneca. Obrigadíssimo, tá aqui. Levar a minha lá direto para Goiânia e vamos embora. Uma honra. Então, você escreveu, inclusive, além do livro Anatomia de um Golpe, que você mergulha na fraude, na indústria da fraude, todo o esquema, né? A gente já fez uma conversa aqui nos bastidores, né? Eu tô querendo conhecer um pouco mais como é que funciona isso. Você participou de uma CPI, né? Então, hoje no Brasil, você é um especialista, parece que é o único especialista em fraude originadas em criptomoedas, é isso? Exatamente. A gente é especialista em blockchain, né? Que é a tecnologia que está por trás dos criptoativos. E aí a gente faz essas análises, né, de casuísticas, caso a caso. E eu sou o único, eu posso falar assim, o único do Brasil que avisa antes do problema. Eu pago um preço muito caro por isso. Quando as empresas estão ali funcionando, a gente faz uma análise, avisamos nossa audiência e meu compromisso com vocês é nunca deixar que vocês caiam em fraude. O livro é a materialização. Lendo isso aqui, eu tenho certeza, convicção, que em fraudes vocês não irão cair mais. E também nas minhas redes sociais, que eu sempre estou orientando as pessoas como tem que se prevenir. E eu digo enquanto está dando tudo certo. Eu não sou aquele engenheiro de obra pronta. A empresa está ali funcionando, eu vou lá, faço o mapeamento, faço o due diligence, analiso, levanto documentos. Eu uso basicamente técnicas de OSINT, né, que é Open Source Intelligence, que nada mais é do que fontes públicas que você faz investigação. Até porque eu tenho um pouco disso, tendo em vista a minha carreira que eu construí aí em órgãos públicos, eu trouxe para a advocacia e hoje eu exerço dessa forma. Então, a gente esqueceu do nosso mantra, mas você já até falou o nosso mantra. O nosso mantra do programa é o seguinte: se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, com certeza conhece alguém que já caiu. Então, você acabou de dizer que você está trazendo uma literatura, você tem estudado bastante, você tem participado de diversos processos, porque... além da gente conhecer e vai conhecer durante o programa como é que funciona essa anatomia da fraude e dos golpes, né? A gente vai trazer também depois como é que é possível recuperar isso. Perfeito. Porque a gente tem que, além da prevenção, infelizmente, a gente tem que se preocupar com quem já foi vítima, né? Claro. Após fraude. Então, a pergunta que não quer calar, né? É a primeira, né?
o processo de elaboração de um projeto que criminaliza a Ponzi no Brasil, né? Como é que foi feito isso? A Ponzi é uma pirâmide. Explica em todos os detalhes o que é a pirâmide, como é usada as criptomoedas e conta para nós aí já discorre de tudo. Uma dessas fraudes que tem ocorrido, né? Um desses golpes aí do faraó ou do imperador, como é que é o rei? Shake, O tem o shake, Toin né? do Bitcoin, tem um monte de nomenclaturas e Isso. adjetivos. Bom, vamos lá. Quando a gente fez esse projeto de lei de iniciativa popular, acho que todo mundo, é importante deixar claro, se você tem uma causa, uma bandeira, você como cidadão, você pode fazer algo. E a minha bandeira era essa, evitar que as pessoas caíssem em fraude. O que eu detectei? Várias vezes, as pessoas, quando caíam, eram vitimadas por pirâmides financeiras, ele entrava numa lei que dava detenção de 6 meses a 2 anos. A gente que é advogado e passando para o público sabe que isso não dá cadeia. Sim. Resumo, não dá cadeia, não tem punibilidade. Sim, então era melhor o cara... Cesta básica. Não, isso aí não vai dar nada. Não fazia sentido. E aí o que eu sugeri nesse projeto de lei, que ele veio a ser acatado, né? Tá até na própria, um tipo específico penal a respeito disso, né? Com o marco regulatório, a Lei 14.478, que eu também tive a oportunidade de participar no Congresso, se eu não me engano, dia 27 de outubro de 21. A gente colocou o quê? Que é aquelas pessoas, o que eu tinha colocado era um pouco mais extenso, né? Eu colocava, inclusive, os stakeholders. O que são essas pessoas? Isso é uma indústria, gente. Eu acho que tem que deixar bem claro isso. Existe ali investidor anjo. Existem pessoas que transitam de uma fraude financeira para outra. E essas pessoas, elas são responsáveis pela multiplicação da fraude. Então, o que eles fazem? Contratam influenciador, contratam pessoas, fazem ali uma universidade do crime, uma instituição do crime. Investe em marketing. Investe em marketing, onde que vem a captação. Vocês podem ver que em todos os casos que eles falam que fazem alguma operação, vamos falar desde locação de criptoativos, desde um momento que teve arbitragem, tudo foram faseados, né? Foram fases que tivemos, a arbitragem iniciou ali 2017, 2018, por ali, depois todo mundo estava fazendo locação, e agora já estão, a minha aposta é a questão de inteligência artificial. Eles estão fazendo dessa forma. O que a gente colocou nesse projeto? Que essas pessoas fossem punidas. Esses multiplicadores, que sabendo do evento danoso, do ato ilícito, que eles respondessem tal como aquele que inicia. Por quê? Se a gente não minar essas pessoas que divulgam, esses propagadores, não vai fazer sentido. Vai continuar sempre tendo o que a gente não quer que tenha, que é a fraude. Eles são pessoas responsáveis, tanto quanto, que depois, em determinado momento, vão se fazer de vítimas. Para que vocês entendam, isso está bem detalhado no livro. Da mesma forma que uma pirâmide, as pessoas têm a mania, a mídia fala assim, a pirâmide quebrou, caiu. Não, a pirâmide não quebra, ela não cai, ela conclui, ela finaliza. Tem uma diferença gigante sobre isso. Existe uma reunião de alinhamento para início. Nessa reunião que eu falo de confraria, se reúne quem que vai ser o presidente. É uma empresa do crime. É uma empresa, é uma indústria. Como eu digo, eu gosto de falar muito do termo indústria, né? Porque a indústria tem ali, às vezes, um investidor anjo, tem alguém que vai fornecer a matéria-prima, outro fornece o sistema. Então, quando eu bato o olho, basicamente, em uma empresa, a depender do sistema que ela tem, eu já sei até de onde que está vindo. Porque a mesma pessoal de TI, de tecnologia, é muito similar. O sistema só muda ali layout, pouca coisa. E aí que a gente coloca? A gente entende que, basicamente, se as pessoas não começarem a ser responsabilizadas, essas que divulgam, essa fraude vai se iniciando, vai continuando. E nessa reunião de iniciação, vamos falar dessa forma, eles escolhem ali o presidente, que é o cara que vai dar o rosto. Só que por trás desse cara tem um cara que é um investidor anjo. Esse cara nada mais então, é do que tem um CEO do crime, tem um investidor. Tem o investidor anjo, que é esse cara que investiu. É uma estrutura extremamente organizada. Não só a estrutura de pirâmide, mas estrutura empresarial. Organizada, departamentalizada. Não à toa, na maioria dos casos, os crimes que são cometidos, entra-se com lavagem de capitais, crime contra o sistema financeiro nacional pela Lei 7492 de 86 e organização criminosa. Você acha que essas organizações criminosas que temos no Brasil, que estão aí nos presídios, etc., todas fazem esse tipo de investimento nesse crime aí? Com toda certeza. Para multiplicar o dinheiro. Para lavagem. Então, assim, porque o último ato da lavagem de capitais é a integração, né?
Então eles entram nisso aí. Vamos colocar em termos de números, né? A cada 100% de um capital de uma fraude financeira, 15% compõe-se de pessoas que são viciadas nisso. Como assim? É igual o cara que é viciado no jogo do tigrinho. Eu até coloco isso entre aspas no livro como o cracudo da pirâmide. É mais ou menos isso. Ele é viciado nisso. Sim. Ele faz disso uma forma de viver. 25% aí vem de origem duvidosa, criminosa, que a gente falou, que, enfim, sempre está envolvido nisso. 60% do capital são de pessoas do bem. Pessoas que colocaram ali o dinheiro e eles mexem. Justamente. Pouco de ganância, mas querendo ganhar. Tem um elemento de ganância, mas acho que eles gostam muito de mexer com é algo que está relatado, explícito no livro, que é o direito de sonhar. Todo mundo sonha com uma qualidade de vida melhor. Todo mundo sonha em poder dar uma qualidade de vida melhor para sua família. E às vezes E ganhar de uma maneira mais rápida. Ganhar de uma maneira mais rápida, de antecipar sonho. Né? A gente não é um país que ele é propício para a educação financeira. E eles acham, basicamente, que é possível, porque eles colocam toda uma atmosfera, colocam um cara com padrão de vida elevado, vendem um sonho e fazem com que as pessoas sonhem. Isso acontece não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, as maiores fraudes, as maiores golpes de fraudes lá não são essas que a gente tem aqui, tupiniquins, o falso emprego, ou de WhatsApp. São realmente das pirâmides do investimento rápido. O americano, ele é um pouco diferente do brasileiro, né? Com 14, 15 anos, vai trabalhar na Disney ou em outro lugar, ele já quer fazer o pé de meia dele. Então, quando ele vê uma proposta de um investimento fácil, ele também cai no golpe. Até porque, assim, lá nos Estados Unidos, assim, eu falo que fraude existe desde que mundo é mundo. Sim. Tanto que no livro a gente coloca um pouco disso, falando de... No livro tem a história, inclusive, como surgiu esse nome da pirâmide Ponzi. Tem história disso aí, tem também a história de pessoas que venderam um país. O cara vendeu um país, a gente 1800. não vai explicar a história aqui para vocês lerem o livro. Uma das coisas, primeiro para ler o livro, segundo que também o episódio ficaria muito longo, a gente não conseguiria contar como acontece os golpes, qual é a legislação que ele é especializado em legislação também, né? E também como quem foi vítima, quem pode colaborar com o nosso podcast para ajudar a talvez recuperar o dinheiro. Mas antes de deixar discorrer, a gente vai dar uma pausa e já voltamos para dizer que a gente tem o apoio dos nossos patrocinadores e a gente vai passar para os nossos patrocinadores. Casa Uni, com completa experiência em um só lugar. Conheça a Casa Uni na descrição anexa. Temos a Pub, que é a produtora audiovisual para gravar podcast e maior detalhes no programa anexo. Também temos o Grupo Moraes, que é a advocacia especializada em recuperação de crédito e fraudes digitais. Mais descrição sobre a advocacia Moraes e o Grupo Moraes no link aqui anexo. G2 Brindes Personalidade. Personalize e eternize seus momentos com brindes da G2, que fazem pé de mouse, camisetas, canecas que vocês viram aqui no programa, maravilhosa, e qualquer brinde. Maior detalhes aqui no programa anexo. Então, retomando a exposição do Dr. Artemio, então ele estava falando da legislação, já falou resumidamente como é que é a organização, né? Um resumo como é que é a organização, né? E aí como é que essa organização depois ela capta realmente isso e qual as etapas, né, da fraude, né? Uma coisa interessante, as etapas, né? Sim, é um ciclo que eles vão investir primeiro no marketing, né? Sim. Esse é o primeiro ciclo. Existem os multiplicadores. Dentro desse sistema tem uma universidade. Uma universidade realmente que é de fraude. Então eles pegam pessoas que têm uma eloquência, uma facilidade de comunicação e eles vão fazer ali o que eu gosto de falar, eles dão um banho de príncipe nesse cara, ou de princesa, um dia de príncipe ou de princesa, colocam roupas, adereços, relógios, alugam carros, jatos, para poder mostrar que esse cara ele é bem sucedido, né? Lá dentro dessa universidade, por exemplo, ele já mapeou pessoas que são pretensos futuros presidentes de uma outra fraude. Esse cara, ou ele vai vir pelo sistema, ou ele vai vir pelo sistema dessa indústria, ou depois que ele aprende tudo, ele acaba montando a dele. Pega um ou outro que ele conheceu ali no meio do caminho e monta dele. Várias vezes podem procurar os maiores casos do Brasil, todos eles. Pode dar os nomes de quem foi que começou como na universidade, depois vamos lá, por montou a sua exemplo, própria a gente pega pirâmide. o Antônio Neto ali da Bryce Company.
ele teve a vida pregressa dele, ele participou da D9. A D9 era do Danilo do Baiano. Ele foi ali uma pessoa que vendeu, inclusive, a época que o Danilo do Baiano deu o problema que deu, ele apareceu no Fantástico. Mas quem apareceu no Fantástico também foi o Antônio Neto, multiplicando, trazendo pessoas para o esquema. Naquela altura, ele teve ele e sua esposa, né, tiveram diversas registros de ocorrência policial, o vulgo BO, né? E aí depois ele vem e me monta a Braz Company, que é a empresa dele. Então, só interrompendo um pouco, as mídias sociais são muito usadas para essa multiplicação de riqueza, né? Essa opulência financeira, essa ostentação é feita. Tudo aparece. Marketing de aparência. Eles usam o arquétipo disso, utilizam essa forma de poder trazer a pessoa para próximo. Ele dá um senso de pertencimento e muitas vezes eles colocam aqui, trazem ali uma substância perigosa, que é o quê? Trazer o dinheiro com religião. Também associa? Tem. O que eles exploram o segmento? Exploram, eles fazem... Para focar, por exemplo, fazer uma pirâmide para o pessoal evangélico, para o pessoal... Fazem, de toda sorte Sim. que tem. Então, assim, eles fazem assim, por exemplo, o Antônio Neto foi um cara bem... Ele não foi o maior, né? Mas ele foi o mais... Antônio Neto não é o faraó. Não. Ele foi o mais intenso na questão do marketing, de longe. E ele foi um fomentador para outros Antônio Marques. Ele provavelmente, de lá já saiu outras pessoas que participaram ali, foram para outras fraudes, como líderes, porque eles colocam o nome ali, líder, embaixador, para dar uma nomenclatura, broker, como era ali, gerente, select, dá uma nomenclatura para o cara para ele ter um senso de pertencimento. E aí eles sabem o quê? Que é da essência humana a gente divulgar as coisas. Então vamos imaginar um exemplo seguinte. A gente foi num restaurante, você foi num restaurante. É normal, é da tua essência humana, isso aí tá, e utilizam vários gatilhos mentais para isso, que você, né, esteja, quando gosta de algo, você divulga, que é o marketing de boca. Sim. Isso é muito forte, acreditem nisso, tá? É muito forte. As pessoas falam, gostei, você foi num restaurante bom. Você fala o seguinte, gostei daquele restaurante, a comida é boa, a comida é top. Vá lá. É da nossa essência querer que a pessoa viva aquela experiência que nós tivemos, que foi satisfatória. Eles sabem disso, e aí eles vão colocando, vão criando essa atmosfera, todo esse ecossistema. E aí aquela pessoa que fala, por exemplo, nesse caso específico, eu falei mais de 2 anos antes do problema. Eu recebi notificação extrajudicial do caso. Eles têm dinheiro porque as pessoas estão injetando dinheiro para contratar bons advogados. Recebi essa notificação. E o caso foi seguindo. E aí as pessoas, quando a gente falou, foi uma intensidade grande, eles falaram assim, tá vendo? Passou 1 mês, 2 meses, estamos aqui até hoje. E ele teve um fato curioso nisso aí tudo. Ele chegou a participar de evento, ele participou na ACAI, que é a Comissão de Assunto Econômico do Congresso. Ele foi lá falar como especialista, como eu estou aqui falando com vocês, de blockchain. É? Participou. Fora isso, ele teve em quase que todo o sistema. Então, por exemplo, ele deu palestra no sistema da OAB. Deu. Ele chegou a ter um evento que teve um patrocínio. Né? Ele patrocinou um evento de um sindicato. Não estou aqui falando da instituição. Sindicatos da Polícia Federal. Um sindicato. Até que ele descobrisse algo sério, ele era uma pessoa, um empresário do bem, né? Idônea. A princípio era o que ele aparentava ser. Ele fazia lives diárias, falando de crescimento pessoal, mexendo com inteligência emocional, com marketing de crescimento. Um coach financeiro. Um coach. Colocou uma metodologia para que as pessoas ali, quem é do caso vai lembrar muito do tal do yes que eles faziam. E foi trazendo pessoas, foi dando ar de legitimidade. E como que ele fazia isso também? É como se fosse, se eu pudesse comparar com quem já assistiu no Harry Potter. É um dementador de reputação. Como assim? Ele pega você, traz para cá, tira uma foto com você, deixa dúbio essa mensagem de que será que esse cara está investindo ali mesmo? Tem que tomar muito cuidado com isso.
No finalzinho desse caso, por exemplo, eu recebi o convite para ser conselheiro da empresa. Dele. Opa. Ele estava querendo te trazendo para o... Com toda certeza, não falta proposta. A gente chegar assim, cara, ó, já ouvi isso. Doutor, ó, tô fazendo aqui, pirâmide, 10 milhões só para começar a conversa. Meu amigo, pegue seu dinheiro e nem me conte disso, que eu não quero saber. Porque realmente é um dinheiro com karma, é maldito. Sim. Não faz sentido. Eu vim de baixo pro que eu me tornei hoje, que eu estou, né? Eu não sou. Acho que o erro nosso é a gente se sentir. Quando se sente, vem a arrogância. Sim. E aí a arrogância precede a ruína. Sim. Não vou fazer isso. Então, assim, eu prefiro ter paz, dormir em paz, ter tranquilidade para poder falar do que eu quiser falar. Não, ele está defendendo a parte do bem, né? Que tem, Sim. Esse cidadão é Antônio Marcos, é Antônio isso? Neto. Antônio Neto, ele quanto deu de prejuízo para os investidores? A movimentação financeira é uma coisa, tem que deixar claro, movimentação é diferente de prejuízo, né? Sim. Mas ele movimentou mais ou menos 1,6 bilhões de reais. Empresa dessas aí, pirâmide pequenininha, que a gente fala, movimenta 50 milhões muito fácil. É muito rápido. Mas rápido mesmo. Essa ação está correndo na justiça ainda. Tá, ele foi condenado em primeira instância, né? Foi ele e a esposa. Ele foi 88 anos, eu acho que ele e a esposa, se somar as penas, deu 150. Só pode cumprir 30 anos ininterrupto. Então... Aí é mais uma falha do nosso sistema. Acho que a gente tem um código penal arcaico, 1900 e lá vai bolinha. 1940. Que precisa ser adequado aos novos tempos. Eu acho que não dá. Eu falo que uma fraude financeira, ela mata, é um genocídio. Tem uma outra conversa sobre a prisão perpétua, né? Sobre o tipo de prisão, mas realmente o negócio está bem desatualizado, né? Bem desatualizado. No seu livro você fala sobre o ciclo vicioso das fraudes do Brasil. Como você enxerga essa evolução das fraudes financeiras nos últimos tempos? Das fraudes financeiras, das fraudes de uma maneira geral, né? Porque você parece que fala de uma maneira geral, não fala só das fraudes financeiras, né? Eu falo de maneira geral, mas assim, fraude vai existir desde que enquanto o mundo for mundo. Onde houver uma substância chamada dinheiro, com uma outra substância vamos colocar nessa panela, que é a ganância, e também outra substância que é colocar nessa panela, o direito de sonhar, sempre vai ter. Porque desde que mundo é mundo tem isso. Então o que cabe a nós é ter razoabilidade, analisar com parcimônia, com muito critério, e vale muito bom senso, né? Eu acho que assim, qualquer rentabilidade que te provem, vamos supor, qual que é o erro do brasileiro? Ele analisa a rentabilidade da ponta. Como assim? Eu tenho uma empresa aqui que ele fala para mim que ela rende 2%, 4% ao mês. Estou sendo bem módico. Sim. Eu já vi de muito pior. 10% ao mês. 10%, por exemplo, do Gladson era 10%. Né? Vamos lá. Vamos colocar 10%. Vamos colocar o exemplo que você falou. 10%. Para ele te pagar, ele está te pagando esse dinheiro da ponta, da linha de chegada. Ele tem que ter lucro. Tem que tirar um prolabore. Tem que pagar tributo. A conta não fecha. Por quê? É como se a empresa precisasse crescer. A gente sabe o tamanho da carga tributária do Brasil, que vem aumentando cada vez mais. Ela pudesse crescer 25% ao mês para poder pagar os 10%. Aí eu pergunto, qual empresa na história da humanidade cresceu 25%? E você pode crescer, dar um tiro agora de um ano. Eu cresci 400% no ano numa empresa, isso é normal acontecer. Mas de forma longeva, você pagar 25%, crescer 25% ao mês é como se fosse 300%, né, ao ano. Como é que uma empresa cresce 300% durante uma década? Isso não existe. Mas não bate, essa conta não fecha. No Brasil, principalmente, né? O brasileiro, ele, como você diz, tem necessidade de ter um rendimento rápido, né? Sim. E é desde a década de 70 que tem uma lei, né? Que as pessoas mais antigas conhecem, que é a lei de Gerson, né? Todo mundo quer levar vantagem no Brasil, né? E é isso que faz, essa ganância que faz você não perceber que não é possível pagarem aquilo que e aí junta com... oferecendo e mostrando, e às vezes com muita ênfase, com muito marketing. Então, claro que tem por trás disso aí, tem toda uma neurolinguística, tem toda uma estrutura, mas você tem que ter uma previsão de cuidado com a coisa, né? Não existe almoço de graça, né? Não. Existe almoço de graça. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser feito.
você vê que a tecnologia chega para ajudar a gente, mas também chega para criar problemas, né? A evolução das fraudes, elas vinham, sempre cresceram, sempre tiram no mundo. Só que, antigamente, a fraude era o quê? O cara com a bolinha na praça lá, se apostava, ninguém ganhava, eram os cassinos. Só que hoje isso tem uma grandiosidade pela tecnologia da internet. Hoje, a fraude ela tem um crescimento muito maior. As pirâmides, elas nasceram de rifa, me parece, né? Nasceram de uma rifa que às vezes não entrega o prêmio, ou o cara fazia a rifa e sumia. Só que não tinha a tecnologia. Hoje tem a tecnologia, então o negócio é muito grande. Hoje não estamos falando aqui nem em milhões, estamos falando em bilhões, né? É uma Então, indústria. como é que é a coisa, né? A coisa é muito grande, né? Essa evolução aí. Mas então, com a tecnologia surgiu o blockchain, certo? Que é Sim. frequentemente associado à segurança. Essa tecnologia ajuda a investigar fraudes mesmo? Ou ela simplesmente é mais uma coisa que os fraudadores conseguem também passar na frente, né? A blockchain é uma tecnologia que ela tem aplicação em qualquer coisa. Eu falo isso em qualquer setor. Eu quero melhorar uma cadeia de rastreabilidade no agronegócio, ela me dá essa possibilidade. Eu quero estabelecer direito autoral, ela me dá essa possibilidade. Ela quer fazer com que as transações aconteçam independentemente do valor, ela me dá essa possibilidade. O problema é quando você mistura, que a tecnologia é praticamente perfeita, ela pode ser questionável a longo prazo, com o advento de massificação de computador quântico, mas nos dias atuais, em 2024, há mais de uma década funcionando, nunca teve problema. O pronto é, os fraudadores pegam, como a fraude ele tem sempre um contexto. Então vamos falar assim, ela acontece como uma consequência. O fraudador aproveita uma hype humana. Então vamos supor, hoje ele utiliza essa hype de quê? Utilizou por muito tempo de locação de criptoativos, que era algo muito novo, as pessoas não tinham conhecimento. Arbitragem de criptoativo, que era algo muito novo, que não tinha conhecimento. E eles são sempre adequando com o que está acontecendo na humanidade. Então, o que está acontecendo hoje? Advento de inteligência artificial. Eles vão explorar isso. Você quer saber qual que vai ser o próximo segmento de fraude? Veja qual é o comportamento humano. O que o ser humano tem de anseio. Ele vai explorar isso. Quando a gente fala, por exemplo, de como isso é tão verdade, que Gregor MacGregor, que foi um cara que vendeu o país, na época, estava falando de colonização. O cara chegou, fretou caravelas, saiu da Europa, foi para país aqui da América Central. Por que naquela época disso? Porque não se tinha essa informação. Hoje tem a comunicação, a informação é muito rápida. Hoje o que a gente tem que analisar, que as pessoas sempre têm que ter em mente, que é a atenção, a economia da atenção. E eles estão fazendo isso muito rápido com a internet, com o Instagram. Só que a gente não pode, aí é a minha grande crítica, a gente não pode punir a tecnologia. Não, eu acho que não pode punir, mas tem que usar a tecnologia com parcimonia, mas né? infelizmente, Cuidado, né? mas infelizmente a gente não está vendo isso na modernidade aqui no Brasil. Eles vamos supor, se um cara faz uma coisa errada usando a blockchain, você não vai parar a blockchain. Você não pode querer parar. Sim. É a mesma coisa de um cara, matou alguém. Eu vou parar de comercializar a arma, porque a arma o problema não é a arma, É educação. é o cara que puxa o gatilho. A gente tem batido bastante no programa aqui, todos os programas, 35 episódios que a gente já gravou, e mesmo quando eu faço uma palestra aqui, na educação digital. O que falta para nós é educação digital, de uso da tecnologia, criptomoedas. Quanto no Brasil? 10% conhece? Blockchain, 5% talvez conheça. E nós estamos falando de coisas muito tecnológicas, mas as pessoas aqui no Brasil, somente quando a pandemia, a tecnologia deu um salto, que precisou usar muita tecnologia durante a pandemia, e depois ela aprimorou, e logo em seguida veio o Pix, veio as criptomoedas evoluíram, né?
ou veio agora a inteligência artificial, nós demos um salto de 10 anos. Tudo que está acontecendo em 2023, 2024, deveria acontecer em 2030. Metaverso nós deu uma parada agora no último ano, mas 2022, 2023, o metaverso cresceu bastante. O uso de metaverso, de tokens do metaverso, o próprio blockchain para usar o metaverso. Mas, e cadê? Agora estão começando a discutir incipientamente colocar uma cadeira na escola de tecnologia. Eu sou um pouco mais antigo. Na minha época, ensinavam coisas que depois eu nunca usei. E hoje poderia ensinar coisas que uso. Eu aprendi datilografia na escola, aprendi taquigrafia. Nem eu sei o que é taquigrafia. Taquigrafia, o que eu ia fazer com a taquigrafia na escola? Educação moral e cívica na escola, você entendeu? E hoje ainda estão se discutindo, talvez daqui a 5 anos a gente tenha essa matéria na escola, onde vai ter essa matéria, como usar o digital, o celular, como usar o notebook, como criar um blockchain, né? Uma educação financeira, né? Porque para você explicar um blockchain tem que ter educação financeira, né? Sim. Então, quando a criança sair da escola, quando chegar na idade de adolescente, pelo menos, né? Que uma coisa que vai acontecer, com certeza, né? Hoje a infância está diminuindo, a adolescência está diminuindo. Então, hoje, nos Estados Unidos já acontece, na Europa, mas no Brasil vai acontecer isso. Os jovens com 14, 15 anos vão começar a ter uma vida financeira. Né? Se os 16 anos podem votar, teoricamente. Agora, quantos jovens de 16 anos conhecem a prevenção a fraudes, conhecem educação, conhecem o blockchain, conhecem criptomoeda? Muito pouco, né? Muito pouco, né? Então, quando a pessoa vê esse marketing, toda essa montagem que tem, esse esquema, né? Que esse esquema como você falou, é montado por um escritório, uma indústria disso, né? Como toda fraude, né? Ela tem toda uma estrutura, não é um cara que chegou ali, o Zé da esquina e vai começar a vender, né? Dificilmente. Então, o que acontece? Tem que estar preparado, a pessoa se ilude, né? Puxa, é legal isso aí, uma coisa moderna, né? Criptomoeda, blockchain, então o cara acaba entrando nisso sem saber o que ele está entrando. Quando ele vê, ele já está no meio, né? Então é isso, né? Mas uma outra coisa interessante que a gente falou, mas esqueceu um outro detalhe. Você falou toda a estrutura, está muito bem posta a estrutura, como funciona a fraude, como ela é montada, mas no seu livro também você fala da mentalidade dos golpistas, que você se surpreendeu em investigar. O que você descobriu sobre a mentalidade desse pessoal? Por que esse pessoal, por exemplo, não monta um banco? Bom, Monta uma pirâmide? Por que o Antônio Neto, ele não montou um banco aí, não montou uma coisa que fosse legal? Eu acho que o grande erro das pessoas é elas acreditarem que a principal coisa, que o outro lado, que é o fraudador, eles têm o investidor, ele pensa com a cabeça que tem. Ele pensa com o filtro de mundo que ele tem, ele pensa com os valores que ele foi criado. E ele acha que aquela pessoa vai ter o mesmo comportamento. E não vai. O erro está aqui. A mentalidade desses caras sempre tem um contorno. Isso eu fui estudar muito parte de neurociência, análise em loco. Eu falo que eu fui o ser andante que eu tive com os 3 maiores ao vivo. Eu fiz isso para estudo de caso mesmo, para esse livro. Isso foi propositado. Os 3, você fala quem são os 3? Eu falo do Francis, do Sheik dos Bitcoins, Faraó dos Bitcoins, que é o Gladson, e o Antônio Neto. Cada um com a sua expertise. Né? Sim, eles têm alguma coisa em comum ou são totalmente... Sempre tem em comum. O que eles têm em comum? Um contorno de sociopatia. As pessoas não entendem isso. E chega um momento, vamos falar o seguinte, o dinheiro vai virar commodity. Uma sociopatia também tem uma empatia, tem uma neurolinguística. Não, assim. Tipo o Silvio Santos nasceu já eles já trabalham vendendo caneta. Eles trabalham a comunicação, fazem técnicas de PNL. Nasceram já com essa propensão à comunicação. Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Quando você pega os bastidores, você vai vendo que esses caras são disciplinados para isso. Da mesma forma que eu sou disciplinado para ser uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa melhor, eles são disciplinados para isso. Chega um momento que o dinheiro, ele é uma commodity. Como assim? Quanto que transita nessas empresas? A gente está falando de bilhões. Uma transitou 4 bilhões aproximadamente. Não, desculpa, 2 bilhões. A outra 38. A outra 2. 1.4, 1.5. O que eu quero dizer? O cara já andou de jato. O cara tem o jato dele. O cara tem os melhores carros. Tem a melhor casa. Toda experiência que um dinheiro pode trazer,
ele já usufruiu. Não se trata mais de dinheiro. Porque o dinheiro ele vai até certo ponto. Trata de uma competitividade. Não. O que eles fazem não é questão de ser... Há uma competitividade, como você falou, mas não é isso. O grande gap, o principal, é a sensação de enganar. O grande... É o que leva, Sim. vamos falar assim, o T maiúsculo que faz eles irem em frente. É a sensação do engano, que isso dá a eles um ar de Como superioridade. para nós fazemos uma coisa correta, um médico, por exemplo, fazer uma cirurgia bem sucedida, para eles é fazer um negócio que engana Ora, todo mundo. chega- E O dinheiro ele vai virar uma commodity. Ele já Sim. tudo que o dinheiro permite comprar, esses caras já tiveram. porque Já usufruíram? sim. Qual que é o sentido? E aí entra aquele sistema são dopaminas diárias que eles vão ganhando com isso e gera aquela sensação de adrenalina que eles gostam de viver. E eles crescem tanto, que é o contorno de sociopatia tão doente, que eles começam a crer que eles vão conseguir reverter aquela situação e que não vai acontecer nada com eles. Existe esse coeficiente que eles analisam também no momento de uma Essa fraude, sensação de impunibilidade, de ser impune, Ser sair impune. impune. Isso é avaliado, dosado, no momento da criação. Isso eu estou colocando assim detalhado. Inclusive no livro eu escrevi isso. Quais são os 10 mandamentos desses caras? E quais são os temas? Eu deixo para lá para o pessoal comprar o livro, porque senão eu vou falar tudo aqui, não dá não. Então. Então, vocês vão ter que saber os 10 mandamentos no livro, tá? Já demos um spoiler aqui. Mas desses três que eu acompanhei no Fantástico, 2 reportagens. Não li o livro ainda, porque o livro ainda está no prelo, aí está saindo agora, Exato, né? exato. Eu acompanhei no Fantástico do Francelino, achei muito interessante. Francis Lay. Francilei, né? E do Gleidson lá do Rio. Lá Do Gladys Acácio. Gleidson Acácio, né? E do outro eu não tenho nenhuma Antônio informação. Neto. Antônio Neto. Deles, o que tem em comum, assim, que você acha que todos 3 tinham essa mesma característica? Eles criam narrativas para que as pessoas acreditem. Não, mas assim, tinha um segmento, um era Tudo evangélico, não. um era Os 3 queria ganhar dinheiro, ou os 3 queriam ganhar só dinheiro, Eu não- ou queriam simplesmente montar um império, né? Porque o cara se chamar de faraó, chamar de sheik, né? ele Então, foi essa é a alcunha que a imprensa deu. Eles não se intitulavam isso, mas muito embora se mas sentiam dessa mas forma. será que não, por trás? Se sentiam dessa forma, como eu Sentiu disse. A alcunha foi dada, o apelido pega, isso pegou. Mas a característica comum dos 3 é essa parte. Todos eles têm essa sensação que estão ajudando. Eu observei uma Eu outra estou coisa. abençoando você. O que ele fala? Isso aqui são pessoas que eu abençoei. Eles não contam o estrago que foi dado. E aí sempre há uma punição. Eles elencam alguém para ser o culpado disso. Eles não fazem o que a gente chama de meia-culpa. Por exemplo, Gladson criou uma seita. Até hoje tem gente que defende ele. Acredite. Tem pessoas que defendem ele até hoje. E está completamente Mas fora. os 3 acreditavam que era uma seita além de... Não, o Gladson que tem uma seita de pessoas que acreditam nele. O cara preso teve 30 e poucos mil votos. Preso. Eu vi. Antônio Neto. Ele enganou um meio mundo de gente. E ao final, ele culpou um problema da exchange. O Gladson. Eles não admitem. Não admitem. Sempre nenhum tem uma dos culpa de 3 terceiro. admitiu, Não existe. Para eles, eles estão fazendo certo. Eles são vítimas do sistema. E não é assim. Não é assim. Se você pega a análise aí, falando da parte mais jurídica, a lei está ali. 6385 de 76. Está ali o artigo 2º, inciso 9, que ele fala do conceito de valor mobiliário. Todos eles forneciam contrato de investimento coletivo em oferta pública de investimento. Ponto. Se não tem autorização ou dispensa, vai incidir crime contra o sistema financeiro nacional. Lei 7492, artigo 4º, 7º e 16º. Eu não conheço essa lei especificamente, mas essa lei tem também a aceitação do delito, como no direito americano, que você reduz a pena se você aceitar o delito. Não, isso não é assim, questão de confessar, não, porque eles é não, isso, não eu existe uma nunca redução vi de pena. ninguém nem confessar. Eles não dizem, não, realmente aconteceu isso, eu agi fraudulentamente. Eles não aceitam. Não, isso não tem e eles nem aceitam. fariam. Outra dúvida que a gente tem, e o ressarcimento, esse dinheiro
esse dinheiro ele realmente some, não é mais localizado? Não, Ou uma parte, só uma parte que é... Vamos lá, vamos para a estatística. As pessoas sempre perguntam, o dinheiro dá para todo mundo quando finaliza uma pirâmide? Nunca dá. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é quanto ficou? Não, a pergunta é quanto do dinheiro apreendido frente às pessoas que fazem algo na justiça, quanto que isso dá se essa conta fecha? Estatisticamente, cerca de 20% das pessoas fazem alguma coisa. Não mais que isso. 20%. Então, 20% dos brasileiros que tiveram envolvidos nesses três grandes, porque não teve só esses grandes, não, teve vários outros golpes, 20% procura o judiciário. Então, o brasileiro, além de tudo, ou ele é envergonhado, ou ele não quer, não precisa de dinheiro. Na realidade, o brasileiro, ele assim, isso é uma crítica a nós mesmos, porque eu posso falar que eu sou brasileiro. Sim. Ele gosta de elencar um herói ou um algoz. E ele preocupa com o que não é essencial e preocupa com o que é supérfluo. Então, o que ele vai fazer? Ele espera que o dinheiro o judiciário vai bater na porta dele. Tá aqui seu dinheiro. E a justiça, a gente sabe como funciona. Existe o princípio da inércia jurisdicional. O juiz não pode. O processo começa por impulso oficial. E o impulso da parte. Sim. E ele não vai. Aí também tem as outras críticas que são feitas, que levam a não fazer. Eu não estou aqui só criticando, eu também estou falando dos apontamentos, dos erros que nós temos aqui. O judiciário é caro. Vamos falar assim, tem tribunal no Brasil que ele cobra 7% do valor do cara. Então vamos imaginar um cara, uma ação de 100 mil. Só São Paulo é barato. 1,5%. Não, nem São Não, mais barato. O único que eu posso falar assim. Não, São Paulo que eu saiba é mais barato. 1,5% e 2% para execução. O tribunal barato. Com Rio é 4%, Goiás, a região. Goiás é aleatório, é o que o sistema dá ali. É. O tribunal acessível que eu digo é do Distrito Federal, que as guias máximas ali é menos de R$1.000. Eu não me lembro disso. Ali tem um teto. Eu advogo no Brasil inteiro e tem lugares que... Eu já peguei uma precatória lá não sei se foi Goiás ou Mato Grosso, que a precatória, só para comprar a precatória, era R$900. E já faz algum tempo. Mas Distrito Federal ele é barato. Então vamos supor, você vai... A gente vai falar já da segunda parte, como é que você falou que 20% só ajuiza a ação, ou procura o judiciário, ou procura um advogado, e a gente vai falar o restante. Mas eu lembrei de um golpe, de outro golpe, eu não sei se você trata no livro, além de criptomoedas e outro tipo de golpes, né? Sim. Então, eu fui da sua região... Da Avestruz Master. Exatamente. Eu assisti um podcast. O que você sabe desse daí? Porque ele também era um doutrinador, ele era um neurolinguista. Eu ouvi bem e li bastante sobre isso daí. O cara era muito bom. Sim. O cara era muito bom. Não, todos eles têm essa característica. Não só porque ele colocou 20% dos avestruz, né? Mas ele reuniu no estádio lá, no estádio do Serra Dourada, né? Reuniu, não sei, 30 mil pessoas. Tem muita gente, eles colocam lá, mais engraçado, você vê onde que era uma das sedes do Avestruz Master, em Goiânia, posso falar que moro lá, tudo que ergueu depois daquilo ali, faliu, parece um karma, é surreal, tem uma energia ruim ali, é sério, muita gente foi afetada. Sim, com certeza fica uma energia ali, você imagina, né, as pessoas... Novamente, aí a gente está falando, está sendo contemporâneo aquilo que a gente disse, o que nós falamos? Que os golpes são consequência e eles aproveitam uma hype social. Se a gente evolui de acordo com o comportamento humano. Sim. Então, naquela época a gente viu muito falando também do boi gordo. Sim. Que aí tinha lá o Bruno Mezenga. Boi gordos. Bruno Mezenga falando isso aí. A comunicação era basicamente em televisão. Então, hoje em dia... Hoje em dia tá pulverizado. Imagina o boi gordo hoje em dia. Tinha partido bilhões, né? Tinha. Não, eu tive parentes que entraram... Que tem acesso até hoje do boi gordo. Ali eles colocam, vamos supor, vamos fazer eles alugam ali uma terra, eles alugam, lá na época da Avestruz Master, eles tinham de fato um pedaço de chão ali que era próximo de Bela Vista de Goiás. Sim. Eu sei porque uma pessoa próxima da família comprou a terra. Eu vi lá, era uma coisa, eu estive presencialmente. Você esteve lá? É absurdo de grande o negócio.
Mas assim, é muito fácil você comprar qualquer coisa com dinheiro entrando. Eu tenho uma O duro é pagar. Você sabe que tem uma particularidade que eu disso daí, uma coisa engraçada, um momento hilárico aqui do podcast, né? Que quando foi feito todo o problema lá, que foram na fazenda conferir, porque ele falava que tinha os X avestruz lá, e aí foram lá, o setor de regulamentação, o MP, foi lá fazer a contagem, só que não dá para contar avestruz, porque avestruz ele não para no lugar, são todos iguais. Então, quando o cara chegou no X, 10 mil, não sabia se era 10 mil, se era multiplicar. Então, não conseguiram nem apurar quantos avestruz estavam na fazenda, que era garantidor Como diz o do outro, investimento. Aí tem que passar no brete, né? Para colocar, para ele ir embora, para fazer as contagens manual, como a gente faz. Não é brincadeira, né, Edu? E você, na CPI das pirâmides, você trouxe à tona várias situações, né? Sim. Inclusive, você escreveu o prefácio da CPI, né? Sim. Desse trabalho combate à fraude. O que resultou desse trabalho aí? Foi O que a CPI levou para contribuição? É bom a gente quebrar essa mácula, porque às vezes o brasileiro tem mania, isso não dá em nada. É maravilhoso. Terminou em pizza, né? Não, toda vez fala essa frase. Não dá em nada, processo não dá em nada, isso aqui não serve. Sempre a mesma coisa. O que não dá em nada é não fazer nada. Sim. Ou missão. Esqueça. Né? Da CPI, a CPI a gente tem que deixar clara que algumas coisas. Ela tem poderes que, por exemplo, nós, como juristas, no dia a dia, nós não temos. Eles têm quebra de sigilo, que eu não tenho. Eles fizeram uma série de situações que nos ajudaram em processo. Então, disso aí saiu um relatório de indiciamento criminal, colocando mais de 40 pessoas envolvidas em diversos casos. Só que nós temos que entender e deixar claro aqui para a nossa audiência o seguinte: a CPI foi lá e fez o relatório de indiciamento, fez o trabalho fez o trabalho dela, trouxe os documentos, entrega. Quem que é o titular da ação penal? Ministério Público. É dali que tem que começar a andar. Sim. Então, eu chego até certo ponto. O que foi bom para mim, em termos de alguém que está no dia a dia lutando para recuperar o capital? Eu peguei o trabalho que eles fizeram, as quebras de dados, a demonstração de como se montava determinadas empresas. Eu utilizo isso hoje para ações. Porque essa base de documentos eu não teria como ter. Eu utilizo essa legislação, esse documento oficial CPI, produzido. O poder da CPI. Rapaz, aquilo ali me ajudou demais. E eu não estou aqui. Eu sou crítico de várias coisas do Estado. Eu me considero libertário. Só que você tem que dar César o que é de César. Ali teve a sua evolução. E de lá também saiu com proposituras de projetos de lei sobre o assunto. Inclusive um deles, que é importante falar aqui, que é o de segregação patrimonial. O que seria isso? Aqui, esse copo vermelho é o dinheiro dos clientes. Essa xícara preta é o dinheiro da empresa. Segrega-se para não ter confusão patrimonial. E aí dá a quem for de direito a possibilidade de averiguação. Esse é o ponto. Você está falando quando existe um processo em curso? Não necessariamente. Eu tenho uma empresa X, montei uma empresa agora de rentabilidade. Vamos falar assim, o Artemio Coin, coloquei aqui agora. Sim. O Artemio Coin tem o dinheiro do Artemio Coin empresa e aqui é o dinheiro dos investidores da Artemio Coin. Isso se chama segregação de patrimônio. Um dos projetos de lei prevê isso. Isso é fantástico. Porque precisa ter, para não ter confusão patrimonial. Você perguntou, até respondendo aquilo que eu fugiu aquela hora. Você falou assim, o dinheiro some? Não, o dinheiro não some. Ele muda de mão, muda de objeto. É uma eterna corrida contra... É igual o rato correndo atrás do queijo. É o tempo todo. Eu sou o rato. Estou indo atrás do queijo onde eles estão levando. Por isso que precisa tomar quando acontece. Tem que tomar providência, gente. Urgente, porque você mesmo já disse. Várias vezes as pessoas falam que vocês não têm ideia da força e da coletividade que vocês têm ao fazer alguma coisa. Vou ser bem incisivo nisso. Ah, mas por que o caso tal não investigou? Aí você vai lá conversar com as pessoas que foram fraudadas por isso. Que aí entra aquela história de querer elencar um herói. Eles acham que você, eu, sozinho, tenho força. Por mais que eu tenha capacidade, muita coisa, de resolver esse problema sozinho, sem ele fazer nada. Ele basicamente joga ao teu julgo a tua competência somente para fazer. Quando, vamos imaginar, eu trabalhei no Ministério Público, gente.
Quando tem uma pessoa, o MP vai mandar você procurar advogado. O Ministério Público ele é o titular do direito difuso e coletivo pela Constituição. Ou seja, pessoas. Se as pessoas não fazem nada, ele tem coisa para preocupar. Não, E as pessoas têm que fazer alguma coisa. E a última... precisa deixar de ser omisso. Omisso e acomodado, essa é a palavra. É acomodar, mas com aquela crença limitante de que não dá em nada. Não, ele não quer nem fazer um boletim de ocorrência. Não quer, não. E hoje é online o boletim de ocorrência. Não, né? qual o trabalho? Não custa. Em São Paulo, desse cyber é o DEIC do cyber. Sim. Ele tem 3 delegacias, né? Ele teve aqui já uma entrevista com o Dr. Carlos Afonso e ele passou um link que a gente tem colocado no grupo. Tem um link lá que é um link que você clica, né? Um aplicativo, um link mesmo, sim, né? Sim. Que você clica, tem os tipos de golpes mais comuns embaixo para você abrir o boletim de ocorrência, por um boletim de ocorrência lá. E não assim, tem, o número é muito pequeno. Não, e não tem segredo, gente, vamos lá. A preguiça é tanta que ele fala assim, me manda um modelo de boletim de ocorrência. Mas que modelo? Não tem modelo, é você contar a tua verdade. Conte a verdade. Põe seus dados. E fale o que aconteceu. Exatamente. É simples, não tem um modelo. Porque uma situação com você, por mais que seja similar, não é igual com outra pessoa. Então vamos resumir. A gente vai falar já da prevenção, mas vamos supor, no caso, nós estamos aqui, da pessoa que já foi vítima, que por algum motivo, não vamos entrar no mérito aqui, também não tem vergonha de ouvir isso que nós vamos falar. Como você pode recuperar? Primeiro, um boletim de ocorrência, depois procura o Ministério Público, o MP, ou o advogado que vai te levar ao Ministério Público e invista nesse esforço. Invista nesse esforço por 2 motivos. Primeiro, um motivo de estatística, né? Se não houver estatística da comunicação do ato ilícito, a polícia não pode fazer nada, não pode te proteger. Segundo, para tentar receber aquilo que você perdeu, se não total, pelo menos uma parte. Porque quem chega primeiro, toma água mais fresca, é o que ele está falando aqui. Ele tem feito esse trabalho, ele é um especialista nesse tipo de fraude de criptomoeda, que envolve as criptomoedas, bitcoins, etc. Essa é a providência imediata. Isso. O que eu acho que é importante deixar muito claro, porque às vezes as pessoas confundem. Você foi lá e fez seu boletim de ocorrência ou fez uma sua denúncia no Ministério Público. Beleza. E o que você fez para você? O dinheiro se recupera por meio de uma ação civil. O Ministério Público ele vai me trazer elementos. É aquilo que você falou, aquele detalhe. Quando você chega primeiro, escreve um detalhe. Um Ministério Público pode tomar providências e congelar os ativos que ainda... Isso a gente pode fazer na ação civil, só que a gente tem que, por exemplo, as pessoas, o que eles querem? 99%. Se eu chego aqui para todo... tutela. Exato, uma tutela de urgência. Só que 99% das pessoas, o que eles querem? Se eu falar assim para os clientes, faz uma enquete. Você quer receber seu dinheiro de volta ou você quer ver ele preso? Ele quer receber o dinheiro dele de volta. Então, o dinheiro de volta vem pela ação civil. As duas coisas, mas primeiro... mas o dinheiro de volta é ação civil. Só que você tem que tomar cuidado também na escolha de profissional. Porque o que é muito comum, várias vezes, aí vem um segundo estelionato, que é o estelionato jurídico. É os engenheiros de obra pronta. O que eu falo? Gente, eu vou ensinar vocês, prestem atenção no que eu estou dizendo. Você quer saber do seu advogado, se o cara é da área, faça o seguinte, ponha na tua cabeça. Você vai colocar, pega o nome completo dele, só isso. Nome completo. Fulano de tal. Você vai num site chamado CNA Advogados. Beleza? Lá vai ver se ele está com licenciado. Sim. Se ele está com a OAB regular. Continuo. Feito isso aqui, o que é o ponto? Pega o nome desse cara, joga no Jus Brasil. Vai aparecer os processos que ele fez na vida e a quantidade que tem. Se você vai lá e pega, por exemplo, um processo de área previdenciária, que eu não sei nem errar, não faz sentido eu pegar uma área previdenciária e jogar uma ação de fraude financeira de criptoativo. É só você validar. Eu estou ensinando vocês a não caírem em outra fraude. Porque várias vezes os caras chegam lá e prometem coisa e outra. Não acreditem em advogado que te dá porcentagem de chance de êxito. Advogado que fala que seu processo recuperar em até 1 ano, 2 anos. Processo de fraude é pelo menos, a expressão, 4 anos. Bom, eu aprendi... Ele falou, eu aprendi na faculdade 41 anos. Aprendi na faculdade, a gente tinha uma aula lá que era aula de como se comportar, como fazer uma audiência, é uma aula de direito prático, né? Eu aprendi isso na faculdade, eu uso até hoje. Primeira vez que eu vejo alguém falar na minha vida, isso aí. O advogado, ele promete trabalho, não resultado.
Não, Até por um detalhe, me falaram na faculdade, até porque a gente não pode fazer o judiciário andar. Infelizmente, não tem. cada estado, cada vara tem um procedimento, não há uma uniformidade de procedimento. Eu falo para as pessoas assim, de tempo. não tem muito o que falar, gente. Como é que um cara, o que eu fico assim, puto, essa é a palavra mesmo, como que um cara dá porcentagem em um processo? Quando você vai entrar com uma ação, presta atenção numa coisa. Você coloca a ação ali e vai distribuir. Cada tribunal tem um sistema. São Paulo é SAGE, Brasília é PJE, Goiás Projude Goiás, Paraná Projude Paraná. Cada tribunal de um jeito, outro é PROC. É para deixar o advogado meio maluco. Mas tá bom. Colocou ali, vai para um sistema de distribuição. Eu não sei nem que juiz vai cair. Eu não sei o que aquele juiz pensa. Como é que eu vou dar porcentagem para alguém se eu não sei nem aonde vai cair? Que vara que vai cair? E, por que tem um processo? Isso é muito comum. Processo de um cara que anda, processo de outro não anda. E é o mesmo processo. Às vezes a mesma vara. É porque a vara é diferente. A vara tem pessoas, tem diferença de comportamento humano. São Paulo, por exemplo, tem 2 juízes por vara. Então, às vezes, um juiz Sim, é bom e o outro é ruim. Tem isso também. A gente tem que levar essa Um consideração. trabalha mais que o outro. Então, mas olha, o importante é você tomar providências, não deixar isso acontecer, não cair no prejuízo, perder a vergonha. Eu sempre digo que 3 coisas com relação a quem já foi vítima de falta. Primeiro, se tiver o caso, fazer um boletim de ocorrência, se for o caso. Segundo, procurar um profissional da área. A terceira coisa é divulgar isso. Acho que divulgar na coletividade para que evitar que outras pessoas caiam nisso. E é tão simples fazer isso. As pessoas, várias vezes, elas não estão ali sozinhas. Ele tem um familiar. Ele indicou para um primo, sim, ele indicou para um amigo. Cara, reúne vocês, fala assim, vem aqui, vou procurar um profissional da área para eu ir atrás. Porque o profissional da área ele vai te dar uma coisa chamada mais chance, mais possibilidade. Vamos supor, quando eu chego ali num sistema judicial, que a gente fala de cisbajude, que é para procurar dinheiro, e não encontra, se o cara não é da área, ele vai precisar do quê? Fazer constrição digital assets, criptoativos. Como é que ele vai fazer isso se o sistema judicial não tem um sistema que eu digito ali o CNPJ e arrola todas as carteiras? Vocês estão querendo criar o CryptoJude agora. Só que o CryptoJude vai ficar limitado ao sistema nacional e as exchanges de fora, que é onde está o dinheiro. Eu já fiz isso. Então, eu já consegui bloquear fora. Justamente porque ele já passou por essa experiência. Eu já bati minha cabeça ali. Tem outros advogados, né? Tem outros advogados que conseguem fazer igual o doutor Artemio. Mas, falando de fraude está à disposição para que traga o problema e a gente indique um profissional da área, porque mesmo eu não sendo profissional da área, eu conheço profissionais da área que eu posso estar indicando para seguir o melhor caminho, né? Eu tenho essa filosofia que eu também realmente faço aquilo que eu tenho conhecimento, senão eu indico um colega, mas vocês, primeira coisa, tem que sair da caixinha, dar notícia para a coletividade, falar, sabe? Eu nunca consegui trazer alguém para fazer uma entrevista, alguém que tenha coragem de dizer que caiu em algum tipo de fraude, né? A pessoa tem vergonha, né? Tem que sair da vergonha, porque o fraudador também, se vocês deixarem, ele vai crescer muito mais. Então, a gente tem que ter isso, tem que ter esse cuidar da gente mesmo, cuidar do nosso dinheiro. E com relação à prevenção de fraude... Eu só quero fazer uma parte, assim, fugindo um pouco do script. Joel, faz um favor, veja para mim onde é que está lá, assim, aqui no livro, ricos também perdem. Só para a gente desmistificar isso, que você que tem vergonha, se acha, desculpa a palavra, burro, ignorante, meu amigo, não tem público para isso. Não, isso é verdade. Isso é da classe mais baixa à classe mais abastada. Artemio, já teve uma pessoa que é especializada em cibersegurança, que eu saí daqui, eu entrei com uma ação, porque ela teve uma fraude do presente. E ela trabalha com cibersegurança na empresa. Sim. E ela caiu numa fraude do golpe do presente. Era R$7, ela pagou R$7.000. Então todas as pessoas podem cair. Eu já tive outra experiência de outras pessoas, sim, né? A gente vê isso, é aquele nosso mantra, né? Quem ainda não caiu, conhece alguém que já caiu, né? Com certeza. Mas passa alguns conselhos de prevenção. Quem vai querer entrar numa aplicação financeira? Pronto. Quem tá, né? Porque tem coisas honestas, né? Tem aplicações honestas de criptomoeda. Tem. Né? Primeiro que criptomoeda, gente, ela é feita para estar com você. Ela nasce para ela ser sua. Você não tem que chegar e passar delegar essa função a alguém. Primeiro passo, educação financeira. Por quê?
Pô, nós estamos aqui falando, vai fazer 1 hora já. A gente estuda para ser um profissional 1 hora melhor. e 10. Para ser um profissional melhor. Gastamos uma vida nisso. Capítulo 6. Qual que é a folha? Só pegar aqui. A gente gasta um tempo danado. 112. Tá. Aqui, ó. Eu fiz um capítulo, tá aqui, ó. Se a câmera puder pegar aqui um pouquinho. Ricos também perdem. Tá aqui. Porque as pessoas têm essa crença de que, eu fui burro. Burro é você não fazer nada. Que o dinheiro não vai voltar para você. Põe na cabeça isso. Então, continuando, o que você tem que fazer? Estude. Por quê? Cara, você dedica o máximo para ser um profissional melhor. O dinheiro nada mais é do que a consequência do seu trabalho, é o teu suor. Aí você não vai dedicar 5% da sua vida para saber o que você faz com aquilo que você ganha. Isso é o conceito de insanidade. Então vamos começar com estudo. 2. Quer comprar criptoativo? Tenha sua carteira física. A gente não tem segredo. Vamos pensar o seguinte. Pega essas pessoas que caíram em fraude nos últimos 5 anos. Se elas tivessem comprado Bitcoin, por exemplo, não é um conselho de investimento, mas eu estou explicando, fazendo uma comparação. Tivessem comprado Bitcoin e ficado quieto com o dinheiro, teria muito mais do que ofereceram para ele. Por quê? Ele tem uma cunha ascendente. O Bitcoin ele é um ativo que ele tem uma cunha deflacionária. Porque a cada ciclo de halving ele diminui a recompensa. E ele tem uma quantidade pré-fixada de moedas que são 21 milhões e acabou. Então cada vez vai circular menos, o ativo vai se tornar mais escasso, tudo tem mais escasso, tem mais valor. Primeiro ponto. Segundo, comprou uma carteira fria, uma hard wallet, um pendrivezinho, que a gente fala aí, para você guardar teu criptoativo. 3. Falando das empresas. Se a empresa está oferecendo rentabilidade, procure se ele tem autorização ou dispensa para funcionamento na CVM. 99% dos casos incide na Lei 6385, no artigo 2º, inciso 9. Não tem nem regulamentação. Não tem. Não, eles não têm nenhum cuidado com isso. O cuidado deles é gastar com marketing. Teve o problema. Você viu que está tendo um problema? Quais são as flags? Está mudando a regra do jogo. Você está lá numa empresa, está tendo rentabilidade X. Isso eu explico também aqui. Ela muda subitamente, ou ela coloca um aplicativo para melhoria do negócio. Cara, aquilo ali é a flag principal que já está indo para o ralo. Registre tudo. Tem os comprovantes. O que seria isso? O print da tela mostrando que você é você, que aquela conta te pertence. Guarde os comprovantes de transferência. Seja ele Pix, o comprovante em Pix, seja em blockchain, a resta da transação. Guarde. E, obviamente, não vai acreditando nem em tudo que reluz é ouro. Não é? Lembre do que eu disse da máxima. Não olhem a linha de chegada. Se ele está te pagando 4%, tem que sobrar dinheiro para ele ter lucro, para ele pagar os impostos, os funcionários, o marketing e tudo isso. Lembrem disso. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio 35, uma anatomia do golpe. E deixa seus contatos para que as pessoas te procurem, né? E a previsão de quanto e aonde o livro vai ser vendido, a gente vai adquirido, né? Pronto. A gente vai soltar um link. Primeiro vão lá no @artemiopicanso. Só tem advogado, só sou eu mesmo no Brasil. Tá lá no meu Instagram, né? Fora isso, a gente vai colocar, tem lá o canal do WhatsApp, a gente vai deixar um link para pré-venda. Nesta pré-venda, qual que vai ser a diferença? Quem adquirir, além do desconto, o livro, ele vai participar de uma comunidade exclusiva do livro, que aqui a gente vai fazer live, eventualmente, esmiuçando esse livro para as pessoas que ficaram com dúvidas ainda. Vai participar de uma comunidade única, que vai ter essa experiência. O livro vai estar com desconto. Gente, livro, isso aqui só dá despesa. No Brasil nunca vi exagero. Mas eu não sou a J.K. Rowling que fez ali o do Harry Potter para ficar multimilionário com o livro. E nem tem essa intenção. Esse livro é para vocês nunca mais caírem em fraudes financeiras. O meu compromisso é, se você ler isso aqui, dedicar, você não cai mais. Você cai se você for teimoso. Eu sei que eu escrevi, sei que eu trabalho de uma vida. São anos. Aqui está a materialização em quase 200 folhas.
de todas as fraudes que eu participei, dos mais de 5 mil clientes que eu agradeço a confiança do Brasil e no mundo, que caíram em fraudes, com uma análise completa, desde o início, desde quando funciona, a mentalidade e como você vai se prevenir. Está tudo aqui, está materializado. Com isso aqui você não vai ter problema. Eu posso garantir a você. Isso aqui eu posso garantir, porque eu sei o que eu construí. Bom, eu só tenho que agradecer essa visita ilustre ao doutor Artêmio, que veio de Goiânia para prestigiar o nosso podcast. Esse livro que eu estou querendo ver faz tempo, porque eu sou o primeiro da fila a querer conhecer isso aí. Eu não conheço nenhum outro livro desse tipo, né? Assim, com a linguagem jurídica, com casos reais. Então eu estou muito... E aqui ainda digo mais, só uma coisa que eu esqueci. É o único livro que tem aqui, no prefácio, foi um ex-piramideiro que me relatou tudo como funciona. E tá aqui. Detalhe importante, Tá aqui. Isso aqui é importantíssimo. Tem a mão de quem participou de uma fraude. Explicando como funciona. Um cara que se redimiu. Tá aqui. Claro que eu não vou dizer nome, mas está aqui o relato. Então, eu agradeço mais uma vez ao Artêmio por estar aqui com a gente, ter nos prestigiado. Eu tenho certeza que esse livro, porque a gente conversou, porque eu já sei do spoiler do livro, ele vai ajudar vocês muito, vai ajudar vocês muito. E o Falando de Fraude também está aqui para ajudar vocês internautas que gostaram, continuem com a gente, assine o canal, dê uma like lá para nós, e aí, fiquem seguros, até a próxima. E saibam que um bom antivírus é muito bom, mas confiança e prevenção é muito melhor. Obrigado, gente. Foi um prazer participar aqui. E não se esqueçam, o link vai estar disponível nas minhas redes sociais em breve. Provavelmente já vai estar disponibilizado na Amazon até o fim dessa semana para que vocês comprem e já fique mais fácil. Obrigado. Um abraço. Até mais.